Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Bem, decidi trazer um conteúdo assim numa vertente mais descontraída, portanto vou estar à conversa convosco e ter quase que um desabafo sobre a minha mudança de carreira aos 26 anos, porque sei que isto de alguma forma pode ser uma inspiração para vocês. Vou explicar um bocadinho de qual é que foi o meu percurso até aqui, o que é que eu estou a fazer neste momento, porque é que esta mudança de carreira existiu. Talvez tranquilizar-vos um bocadinho caso vocês estejam perdidos na vossa vida e sintam que não estão a fazer aquilo que vocês gostavam de fazer efetivamente e que sentem que podem estar até um pouco tarde, sabem, na linha temporal. Pronto, venho partilhar toda a minha experiência, ter esta conversa bem chill convosco. E pronto, sem mais demoras, vamos lá. Talvez seja importante eu começar esta conversa por vos dizer que eu sempre sofri um pouco com toda esta questão profissional. Para mim, o meu trajeto profissional não era apenas e só um trabalho, para mim era realmente um objetivo que eu tinha na minha vida. Talvez por ter vindo de uma família bastante humilde que trabalhou muito para conseguir estar onde está hoje. Tanto o meu pai como a minha mãe vieram de famílias com as suas dificuldades e lutaram mesmo muito para conseguir dar-me a mim e à minha irmã uma vida digna, que não nos faltasse nada, basicamente. Acho que os meus pais nunca nos colocaram, tanto a mim ou à minha irmã, qualquer pressão nesta questão profissional, ou seja, nunca nos exigiram que nós tínhamos que ser uma determinada coisa, mas que tínhamos que sim ser bem-sucedidos naquilo que escolhêssemos fazer no futuro, e eu acho que isso, em certa maneira, claro que acaba por agregar aqui uma pressão, porque eu pensava muitas vezes, eu não posso iludir os meus pais, eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ser boa naquilo que eu faço, mas o que é que eu quero fazer? E durante muitos anos isto para mim foi um problema. Já na altura do secundário eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria ser. Para vocês perceberem, eu no nono ano eu era tão viciada numa série televisiva chamada Bones, que na minha cabeça eu queria ser médica legista. Eu, Inês Rodrigues, que não pode fazer análise ao sangue porque desmaia, porque não consegue ver sangue à frente. Como é que isto ia acontecer com pessoas mortas? Claramente que eu fui mudando a minha forma de pensar e também aquilo que eu realmente ambicionava fazer no futuro. Ponderei ir para Direito, ponderei ser juíza, porque eu estava muito naquela de se é para ser bem-sucedida e para ganhar muito dinheiro, eu tenho que ir para um emprego que realmente tenha um nível de prestígio bastante alto. O que um curso de Direito implicaria? Será que eu queria mesmo ser juíza? É que eu até teria jeito. Mas claro está que eu não me identificava com isso todo. Aliás, eu lembro perfeitamente de falar com uma advogada só para perceber mais ou menos em que é que consistia o dia-a-dia dela, só para eu perceber se me identificava, e percebi logo que não. E no que a escola respeita, eu nunca fui uma aluna de mérito, nunca fui uma aluna incrível, mas eu lembro perfeitamente que já era uma aluna com uma dinâmica diferente da maioria. Eu interessava-me por temas que não tinham nada a ver com a escola, eu procurava sempre temas que não eram assim tão convencionais de serem estudados e procurava estudar por mim, ou então mesmo no que respeitasse à matéria que eu tinha que estudar e fazer exames, eu era muito dedicada a estudar, só que eu nunca fui incrível a decorar coisas. Eu fui sempre muito mais da prática do que propriamente da teoria. Já por isso é que de alguma forma eu sempre tive muita aptidão para trabalhos manuais, tudo o que fosse artes eu sempre tive muita aptidão. A minha irmã também, no caso, e eu cheguei a falar disto aqui num dos vídeos, a minha irmã foi efetivamente para uma escola mais especializada em design. Eu, no caso, regi-me pela área das humanidades, porque na altura havia uma condenação gigante, ou pelo menos na minha escola isto era o que acontecia. Quem ousasse dizer que queria ir para artes era automaticamente encostado para canto, rejeitado de alguma forma, porque segundo administradores daquela escola seriam parasitas da sociedade, portanto seriam alternos, não teriam futuro, e isso foi sempre das coisas que me marcou e que eu me convenci efetivamente que se eu fosse para a arte eu não ia ter futuro, o que é ridículo, porque tudo aquilo que nós estamos envolvidos no fundo, seja a câmara que eu neste momento estou a gravar, seja o meu computador, seja todo este panorama atrás de mim, isto tudo é construído por designers. Há sempre diferentes áreas dentro do design, há o design de interiores, há o design de produto, há o design, sei lá, mais o quê. Acho que de alguma forma fui rejeitando a minha chama interior porque eu achava que tinha que ir para uma área um bocadinho mais técnica. E portanto comecei então a ponderar a questão do direito, depois percebi que não era isso que eu queria fazer de todo
e comecei-me a vocacionar mais para a área da comunicação, porque eu de alguma forma sempre fui bastante comunicadora, apesar de me sentir muito nervosa quando falava em público, e isso ainda continua a existir nos dias de hoje. Obviamente estar aqui a falar para vocês é muito fácil porque eu estou a falar para uma câmara, mas eu não me quero imaginar numa plateia com 5.000 pessoas, por exemplo. Eu acho que ficaria muito, muito nervosa, mas eu acho que este bichinho da comunicação sempre esteve em mim, e eu comecei a pensar e a fazer também testes psicotécnicos para tentar perceber, ok, dentro da comunicação o que é que eu poderia fazer, tendo em conta que eu também sou uma pessoa muito criativa e gosto muito deste mundo das artes, o que é que eu poderia fazer? E foi aqui que surgiu então a possibilidade de estudar marketing. Na altura haviam poucos cursos aqui na zona do Porto. É assim um programa de estudos bastante recente e bastante diferenciador. Imaginem, na altura existia o marketing no ISCAP, mas o próprio programa era muito teórico, tinha muita matemática. Comecei a estudar outros cursos, também tive, obviamente, a retirar feedback de outras pessoas que já tinham frequentado faculdade. A minha mãe também me conseguiu ajudar nesse aspecto porque falou com alguns contactos, e toda a gente falava super bem do IPAM na altura. O IPAM neste momento eu nem sei como é que está, mas eu sei que também continua a ser muito requerido por parte de algumas pessoas, mas na altura não havia assim tanto feedback em relação ao IPAM, portanto eu decidi arriscar e inscrevi-me então no IPAM. O IPAM é uma faculdade privada, eu não tinha média, honestamente, para faculdades aqui no Porto, mas eu também sou muito contra as médias, porque lá está, eu não era uma aluna de excelência, mas eu sabia bem que tinha capacidades para ser alguém e para conseguir, de alguma forma, construir o meu próprio caminho e ser bem-sucedida nele. Eu só precisava de uma oportunidade, e por muito que as pessoas digam com os papás a pagar a faculdade privada, também eu. Malta, trust me, eu lidei com muita gente na faculdade privada que sim, os pais pagaram para essas pessoas entrarem, pagaram, e não saíram. Portanto, entrar é fácil, eu desafio-te a saíres, porque tu tens mesmo que estudar. É literalmente uma porta de entrada que se abre, mas tu depois tens que estudar para sair de lá a ser alguém. Muita gente que eu conheço do meu curso da altura não está a exercer, porque lá está, eu acho que é preciso muitas outras competências da tua parte para tu conseguires ir atrás do teu caminho e percorrê-lo com sacrifício, e há muita gente que não está disposto para esse sacrifício, e vocês já vão perceber um bocadinho ao longo da minha jornada os sacrifícios que eu tive aqui associados, mas há muita gente que, lá está, pensa que por entrar numa privada por causa de dinheiro, porque no fundo é isto, vocês pagam o valor da inscrição, vocês pagam as propinas, e isso é mais caro que uma pública, mas vos garanto, eu acho que nunca tive 3 anos tão bons na minha vida como os anos da faculdade. Eu acho que escolhi o curso certo, eu acho que fui muito, muito feliz a estudar marketing, ainda que eu percebesse que era uma área de tal forma abrangente que eu nunca na vida ficaria apenas pela licenciatura. Isto é uma das coisas que muita gente não tem noção. É que sim, tirar uma licenciatura em marketing é muito fixe, realmente dá-nos muitas bases, mas nós depois temos que tirar uma especialidade, digamos assim, para conseguirmos realmente sermos bons numa determinada área, porque senão o marketing é de tal forma abrangente que eu acho que vocês depois acabam por fazer um bocado de tudo no mercado de trabalho e as pessoas aproveitam-se. Por volta do 2º ano da licenciatura eu comecei a perceber que realmente não poderia ficar por ali, portanto comecei logo a pesquisa de mestrados e pós-graduações ou formações que fossem um bocadinho mais específicas, e dei-me conta que provavelmente nunca na vida avançaria com mestrado. Acho que mestrado faz sentido quando vocês têm uma área mais técnica. Como é que eu hei de bem explicar isto? Imaginem, o marketing é muito prático e é muito volátil, está sempre em constante mudança. O que é tendência hoje já não é amanhã, aquilo que funciona hoje já não vai funcionar amanhã, e há uma necessidade de adaptação muito grande, e isso é uma das coisas que as pessoas têm que ter em consideração, que é, não adianta de nada vocês terem uma licenciatura e um mestrado e ficarem por ali, porque é uma área que vocês vão ter que estar sempre a estudar e a ver o que é que está a acontecer no mundo. O mestrado para mim seria desperdício de dinheiro, porque no caso eu estaria a ter teoria do meu lado, mas na prática as coisas funcionariam de uma forma completamente diferente, portanto decidi avançar com pós-graduação quando terminei a licenciatura. Pós-graduação é essa, malta, que me custou os olhos da cara. Na altura eu falei com os meus pais, eles disseram: Inês, da nossa parte o nosso trabalho está feito, agora temos que pagar os estudos à tua irmã.
e por essa razão, se tu quiseres avançar com mais estudos, terá de ser do teu encargo. Portanto, lá fui eu às minhas poupanças e tudo investido em estudos. Ainda me dói na alma pensar nisto hoje, porque eu acho que é bom quando nós investimos na nossa educação, e isto foi das coisas que os meus pais sempre me incutiram, se for para gastar dinheiro, se for para investir dinheiro, que seja em educação, para seres alguém, para seres melhor, para teres conhecimento do teu lado, e eu não me arrependo, mas ao mesmo tempo eu penso, nunca na vida um salário em Portugal me vai compensar todo o dinheiro que eu investi em estudos. Portanto, eu tento olhar isto muito para o lado de gosto pessoal, ou seja, eu decidi incutir mais educação no meu percurso por uma questão mesmo de gosto. Porque se for olhar pelo currículo, malta, não adiantou de muito. Uma pós-graduação em Comunicação Empresarial na Porto Business School, uma das escolas com mais prestígio do país também. Eu adorei também essa fase, apesar de que tivemos muito azar porque apanhamos a época do Covid e, portanto, a maior parte das aulas também foram em regime online. Eu senti que foi um desperdício de dinheiro total, mas apanhou toda a gente de surpresa e, portanto, ninguém teve culpa. Depois, por volta dessa altura, eu comecei a procura de emprego na minha área e, malta, não foi nada fácil. Tanto não foi fácil que eu comecei a mandar currículos para lojas de shopping, porque eu precisava de ganhar dinheiro para sustentar, no fundo, esta pós-graduação que eu estava a fazer, e aceitaram-me numa das grandes lojas do grupo Inditex, a Massimo Dutti, que na altura, malta, eu nem era cliente da Massimo Dutti, eu não sabia o que era a Massimo Dutti, e foi todo um descobrir de um novo mundo para mim. Hoje em dia adoro a Massimo Dutti e acho que muito por conta da experiência que eu tive lá. Eu estive 3 meses a trabalhar na loja do Gaia Shopping, para ganhar traqueios, para ganhar dinheiro e também porque lá está, eles estavam numa época de promoções especiais, saldos, Natal, portanto estão a imaginar o caos. Recrutaram com um contrato de 3 meses, portanto eu sabia que dali a 3 meses tinha que me virar e procurar outra coisa. Foi uma experiência muito gira e acho que é sempre muito importante nós termos estas experiências fora do nosso normal, vou dizer assim, porque nós começamos a valorizar as pessoas que estão no atendimento ao público. A quantidade de histórias que eu tenho, malta, eu estive lá só 3 meses, é surreal. As pessoas são os autênticos animais na época de Natal e de saldos. Mas enfim, isso é uma história para outro vídeo. Entretanto, estou eu a fazer a pós-graduação nesse período. Entretanto, quando termina o meu contrato, eu recebo uma chamada de um ex-colega meu de universidade que me disse: Inês, olha, o meu pai tem uma empresa, sei que não tem nada a ver com a tua área, não é? Que não tem nada a ver com marketing, mas ele precisa urgentemente de uma pessoa para gerir projetos, para tratar mais da parte comercial. Olha, lembrei-me de ti porque és uma pessoa responsável, de nós todas do grupo sempre foste a mais responsável, portanto lembrei-me de ti, se quiseres vai a uma reunião com ele e analisa a proposta. E eu do género, não é algo que me agrade, mas eu tenho que começar por algum lado e tendo em conta que está tão complicado encontrar emprego na área do marketing, eu vou ter que fazer este esforço e vou à reunião. Eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer o caminho para essa empresa e pensar: meu Deus, onde é que eu me venho meter? Isto fica tão longe da minha casa. Malta, para vocês perceberem, eu vivia com os meus pais na zona da Granja e esta empresa ficava na zona industrial da Maia, portanto eu tinha que passar a Rábida ou Freixo todos os dias, passar a zona da Maia, que também é um bocado caótica, e ainda chegar à zona da zona industrial. E eu pensava: meu Deus, eu vou ter que fazer isto todos os dias, eu estou lixada. O salário para primeiro emprego não era mau, portanto, por aí, depois de alguma análise, eu pensei: pronto, vou ter que ter este esforço a nível de viagem, mas é um bom salário para começar, vou conseguir sustentar aqui as empresas relativas à pós-graduação e pronto, vamos ver. Eu fui trabalhar para essa empresa. Foi a primeira empresa onde eu trabalhei a nível de mercado de trabalho a sério, sabem? Porque na loja do shopping é um bocado diferente, não é um trabalho tão corporativo. E, portanto, o que é que eu posso retirar desta experiência? Foi uma experiência boa, porque ganhei muito traquejo, mas eu estava realmente a fazer tudo aquilo que eu menos queria. Eu não estava sequer a trabalhar na área do marketing, eu estava a tapar buracos. Realmente era isto que eu estava a fazer, eu estava a fazer um bocado de todos os departamentos. Eu estava no financeiro, eu estava na logística, eu estava como realmente gestora de alguns projetos, mas depois quando essa pessoa regressou, essa pessoa que eu fui substituir por tempo determinado, basicamente fiquei mesmo a tapar buracos, literalmente isto. E eu pensei: eu não quero isto para mim, não foi para isto que eu estudei, não foi para isto que eu gastei tanto dinheiro, portanto vou ter que começar a fazer à vida.
E durante o período em que eu estive a trabalhar nessa empresa, uma das coisas ótimas que esta empresa tinha é que nós basicamente entrávamos meia hora mais cedo e às sextas-feiras tínhamos a tarde livre. Portanto, era uma meia hora que nós fazíamos todos os dias extra, mas em contrapartida às sextas-feiras à tarde eu não trabalhava. Portanto, aproveitei para fazer uma formação executiva na Católica de Lisboa, que já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Deixei passar a época do Covid, juntei algum dinheiro e lá fui eu para Lisboa todos os fins de semana, religiosamente, tirar esta formação executiva durante 3 meses. Foi uma época super complicada porque eu estava cansadíssima, eu tinha o trabalho a full time, já estava a começar a trabalhar com as redes sociais, já estava perto dos 5.000 seguidores nessa altura. Fui para Lisboa todos os fins de semana, foi uma época super complicada porque apesar de eu ter o dinheiro das poupanças para pagar esse curso, o facto de eu andar sempre de um lado para o outro em viagens, alimentação, tive o alojamento, vou dizer gratuito porque tinha uma tia que vivia lá e ajudou-me nesse aspecto, mas tudo o resto custou-me milhares e milhares de euros. Essa formação executiva e ao fim de 3 meses comecei a procurar novas oportunidades no mercado de trabalho que fossem dentro do mercado do luxo, porque eu tirei essa formação executiva em gestão de luxo precisamente para conseguir atuar dentro de empresas do género e consegui uma vaga como assistente de marketing numa empresa também bastante conceituada dentro da área dos interiores, que não é bem dos interiores, é mais nas tapeçarias. Esta empresa já trabalhava para grandes marcas de luxo. Estamos a falar de Louis Vuitton, Fendi Home, Hermès, portanto, foi a primeira vez que eu tive contacto a sério com luxo e nem foi diretamente, porque imaginem, normalmente essas marcas não revelam onde é que produzem os seus materiais, portanto, nós não tínhamos contacto com as marcas de todo. A volta e meia tínhamos visitas dos clientes lá na fábrica, mas sei lá, eu enquanto marketeer eu não tinha contacto absolutamente nenhum. O que é que eu posso dizer desta experiência, malta? Eu feita estúpida, para vocês perceberem aqui a zona dos sacrifícios, eu fui ganhar menos para esta empresa. Porque eu pensei para mim própria, isto é um passo que eu tenho que dar para conseguir chegar ao meu destino final. E eu não vou conseguir chegar ao meu destino final se eu não der um passo atrás para dar 2 à frente. Portanto, fui ganhar menos para essa empresa. Uma das coisas boas é que era no sentido contrário ao Porto, portanto estamos a falar para os lados de Aveiro, e eu não apanhava trânsito nenhum, demorava mais ou menos 10 minutos a chegar à empresa, volta e meia até tinha o privilégio de vir almoçar à casa dos meus pais, portanto digamos que dessa experiência que durou mais ou menos 1 ano, eu posso retirar que a única coisa boa era realmente esta questão da distância. Obviamente poupei dinheiro em combustível, poupei dinheiro em portagens, mas eu estava a ganhar menos. Na altura, pronto, olhem, aceitei ir ganhar menos porque estava numa posição menos privilegiada dentro do departamento, era uma mera assistente, fazia um pouco de tudo, vocês já estão a imaginar. Quem trabalha na área do marketing sabe um bocadinho as dores que nós passamos, as dores do crescimento. Nós temos que literalmente sujeitar-nos a fazer um bocado de tudo. E eu não estava feliz nesta empresa, eu acho que foi a empresa mais tóxica onde eu já estive, a nível de chefia. Foi aqui que eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, tipo, num nível grave. E comecei a ser seguida em psicoterapia porque não estava mesmo a aguentar. Obviamente não podia simplesmente despedir-me porque eu tinha objetivos a cumprir. Ainda não tinha esta casa para pagar, mas era do género, preciso poupar dinheiro para as minhas coisas, preciso ganhar dinheiro, não posso simplesmente despedir-me. Não estando feliz com o meu percurso profissional na área do marketing, eu decidi avançar com um curso mais amador na área da decoração de interiores. Portanto, eu já estava a criar conteúdo nas minhas redes sociais, já estava a ganhar algum dinheiro com isso, já tinha propostas remuneradas, já estava a chamar a atenção de algumas marcas com renome nacional e internacional e pensei, ok, eu estou a adorar criar conteúdo dentro desta área da decoração e eu sinto que tenho potencial para mais e eu sinto que as pessoas estão a adorar acompanhar esta fase de decoração de casa dos meus pais. E uma das coisas que eu percebi é que as pessoas pediam se eu podia eventualmente fazer o projeto da casa delas. E eu do género, não, eu não tenho formação em decoração de interiores, eu só sou amadora e gosto da área. Mas depois de alguma pesquisa, eu vi o curso da Joana e decidi inscrever-me. Eu na altura não tinha muito dinheiro, porque eu tinha gasto grande parte das minhas poupanças nesta pós-graduação e na formação executiva.
E para vocês perceberem, eu estou a falar de valores à volta dos 12.000 euros. Portanto, eu tinha gasto 12.000 euros só em estudos, fora tudo o resto que está em volta, não é? O dinheiro das deslocações, da alimentação, tudo isso, pronto, está aqui em volta dos 12.000 para cima. E eu não podia estar simplesmente a inscrever-me em mais um curso, um tombo de mais 3-4 mil euros, portanto eu decidi avançar com este curso mais amador, porque de alguma forma, era como estava a dizer no início, eu sempre fui muito proativa, sempre fui muito à busca de novo conhecimento por mim própria, portanto eu não precisava de um curso muito teórico, porque eu já tinha a teoria do meu lado. Eu só precisava de um curso que no fundo fosse uma alavancagem para eu me lançar, para eu criar a minha marca, para, de certa maneira, ter aqui uma proposta de valor associada a possíveis empresas onde eu pudesse atuar, mesmo dentro da área do marketing. E pronto, fiz esse curso, também demorou à volta de 3 meses, e lancei a Creme. Portanto, logo desde o início a Creme começou a chamar a atenção de algumas pessoas, porque eu acho que a Creme nunca teve impacto. O que teve impacto foi a criação da minha marca pessoal no Instagram, e nas restantes redes, na altura já estava no TikTok, as pessoas já sabiam que eu tinha algum potencial para esta área da decoração e contratavam-me através da Creme. Portanto, eu comecei com 2-3 projetos e quando dei por mim, eu já não tinha mais onde encaixar pessoas, porque eu tinha o meu trabalho full time, eu estava a crescer nas redes sociais e esta questão da Creme para mim era só um passatempo, para já. Desenvolveu-se durante um ano e no decorrer desse ano eu recebo uma chamada, que já há muito andava a manifestar isto nas minhas cartas ao universo, recebo a chamada da empresa onde eu mais ambicionava trabalhar. Não me perguntem porque é que eu criei esta imagem, eu também não vou estar a referir a empresa qual é ao certo, mas quem for muito antiguinho sabe. Havia uma empresa que estava no meu topo, que eu ambicionava realmente chegar e trabalhar, e recebo uma chamada para integrar o departamento de marketing. Obviamente vocês não estão a imaginar a minha felicidade, tipo, uma das minhas manifestações tinha acabado de se concretizar, saí desse emprego tóxico, fui para este emprego a ganhar um pouco mais, já estava um bocadinho mais estabilizada e já estava a sentir que estava a ter os frutos que eu tinha plantado há tantos anos, até que tenho mais uma desilusão. Quando eu vos digo que para mim foi mais uma desilusão no mercado de trabalho, foi no sentido em que eu nunca trabalhei numa empresa internacional, percebem? Foram sempre empresas nacionais, muito tradicionalistas, muito mente quadrada, ou seja, nunca sai muito dali, sabem? Vocês tentam crescer e não conseguem, e uma das coisas que eu percebi nessa empresa é que eu nunca ia conseguir crescer muito lá dentro. E isso é das coisas que para mim é um grande turn-off, porque se eu sinto que o meu trabalho nunca vai ser valorizado, eu desmotivo praticamente logo desde o início. E eu tive aqui uma série de episódios que me fizeram desmotivar muito, mas eu tinha uma admiração tão grande pela marca, eu tinha lutado tanto para conseguir entrar lá, que para mim, tipo, esses episódios meio que eram chutados para debaixo do tapete. Portanto, eu continuei a crescer como criadora de conteúdos, influencer, o que queiramos chamar, cheguei ao patamar dos 20.000. E eu já tinha atenções de vários focos. Dessas atenções era de empresas que de alguma forma tinham reconhecido que o meu trabalho era bastante bom, tinham-me dado a oportunidade de colaborar com eles de uma forma mais permanente, ou seja, parcerias que acontecem mais a longo prazo, ou seja, parcerias que vocês estão constantemente a ver no meu perfil. E a marca onde eu estava a trabalhar não começou a gostar nada disso. E, portanto, eu cheguei a um ponto em que tive que decidir. Ou eu sigo o meu caminho a solo, ou eu desisto de tudo aquilo que eu construí durante estes anos e dedico-me ainda mais a esta empresa, porque eu acho que, em momento algum, eu me dediquei menos a esta empresa para fazer jus ao trabalho que eu tinha lá fora. Isto, malta, é um tema que dá pano para mangas. Eu acho que realmente quem é criadora de conteúdos e tem um nível de exposição como o meu, nunca na vida conseguiria durar muito numa empresa. E eu vou-vos explicar porquê. É que toda a gente fala sobre vocês e sobre a vossa vida. E é do género, fulana X está aqui a trabalhar, mas já viste a vida que ela leva lá fora? Deve estar aqui dentro a ganhar muito bem. Quando, na realidade, minha gente, tudo aquilo que eu tinha, as viagens que eu fazia, o meu estilo de vida,
não só serviam efetivamente para efeitos de criação de conteúdo, como também eram pagos com esse dinheiro que eu ganhava da criação de conteúdo. E não que a empresa tenha alguma coisa a ver com isto, porque não tem, não é? Mas as pessoas não conseguem fazer este raciocínio, ou seja, olhavam se calhar para o trabalho que eu fazia lá dentro como algo super bem pago, quando na realidade eu tinha mais 2 empregos cá fora que sustentavam este meu estilo de vida. A mesma coisa a nível de quando vocês são audazes, quando vocês têm ambição e quando vocês querem mais para vocês não se contentam com o mínimo. Portanto, eu passei por 2 empresas antes de chegar a esta última, que para mim foi mesmo a gota d'água, e eu fui realmente mudando a minha forma de ser enquanto colaboradora. Portanto, estamos a falar de uma Inês que entrou no mercado de trabalho a entrar 1 hora mais cedo, para não apanhar trânsito na Rábida e no Freixo, e saía meia hora mais tarde todos os dias. Portanto, eu dava à casa 1h30 de trabalho completamente gratuitas. E quando eu fui para esta segunda empresa, eu comecei a mudar um bocado a minha forma de ser, porque ao final de contas eu venho embora dessa empresa e ainda tenho mais que dizer sobre o meu trabalho. Então eu comecei a pensar, então eu estou a dar o máximo de mim e no final de contas aquilo que eu levo quando apresento a carta de despedimento é com um raspanete, porque não fui aquilo que eles estavam à espera de alguma forma, não gostaram do facto de eu me ter despedido. Então eu comecei a mudar a minha forma de comportamento, portanto, comecei a ser a Inês que entrava a horas e saía a horas, comecei a ser a Inês que, sim, deixava-se explorar, portanto, neste caso eu deixava-me explorar. Pequena pausa para pôr a câmera a carregar, porque este vídeo está a ficar longo. Continuando, o facto de realmente ter sido um pouco explorada em algumas dessas experiências anteriores fez com que eu chegasse a um determinado ponto da minha vida e dissesse eu não vou passar por isto outra vez. Portanto, horas extra que eu faça, passa das horas, as 8 horas laborais normais, mas tenho que me compensar de alguma forma com isto. E as pessoas não gostam deste lado sindicalista, que foi o que me foi chamado em alguns momentos. Porque eles não gostam de trabalhadores que, no fundo, saibam perfeitamente quais são os seus direitos. Eu, no caso, durante as experiências anteriores, nunca quis criar realmente aqui muitas ondas, não quis armar-me em chica esperta, porque eu sabia que me tinha que sujeitar, mas, chegando a um determinado patamar da minha vida e tendo alguma experiência, obviamente, eu teria que, em algum momento, dizer ok, já chega, eu não quero mais ser explorada desta forma. E as pessoas não gostam disso, as empresas não gostam disso. Eles gostam de trabalhadores que, quanto mais silenciosos forem e mais regras seguirem, melhor para eles. Portanto, eu de todo que não era assim, ou pelo menos fui construindo esta minha persona e fui-me defendendo ao máximo. Digamos que isso acabou por ser um problema. Mas, de alguma forma, depois de algumas conversas, eu própria percebi que o meu lugar já não pertencia lá, que eu já não era feliz a fazer aquilo que fazia e que estava na altura de me lançar sozinha, porque o meu caminho, de alguma forma, já estava traçado. Traçado porque, tendo em conta que eu tinha pais empreendedores com empresas, eu sempre pensei para mim, eu nunca na vida me vou dar a esta vida que eles têm, eu quero estar sossegada nas minhas férias e não receber nenhum telefonema porque surgiu algum imprevisto e tenho que gerir alguma coisa. Eu quero trabalhar por conta de outrem e simplesmente desligar do meu trabalho porque há outra pessoa a substituir-me e a fazer o trabalho correspondente. Portanto, a vida deu-me provas de que, sim, o meu caminho era por aqui, o meu caminho era sozinha. Não sei se vocês acreditam muito nesta questão da numerologia, mas eu acredito e já tive várias provas disto. Eu sou uma pessoa regida pelo número 3. Eu nasci no portal energético 3 do 3, data que se está a aproximar, é já para a semana. Toda a soma da minha data de aniversário dá 33. Portanto, eu sou uma pessoa que tem o número 3 muito presente. E o que é que isso significa? Que eu sou uma pessoa extremamente criativa, que não gosta de ser mandada, que não gosta de ter horários muito fixos, porque isso vai prejudicar em muito o meu trabalho. E eu, durante anos, ignorei tanto isto, porque eu achava realmente que o meu trabalho era em ambiente corporativo, que era com um horário muito específico, a entrar às 9, a sair às 6, e não, malta. O meu trabalho é literalmente eu estar neste momento a gravar para vocês às 4 da tarde, porque foi o horário onde eu me senti inspirada para o fazer. E claro que eu não posso dizer
que isto era bastante fácil, tipo, chegar a esta conclusão e simplesmente despedir-me. Não, eu tenho contas para pagar. E obviamente eu tinha que criar toda uma estrutura para poder dedicar-me a este regime de freelancer, ou como queiramos chamar, em trabalhador independente. Portanto, eu garanti que no momento em que saí da empresa onde eu estava, eu tinha pelo menos 4 fontes de rendimento diferentes. Algumas delas estão seguras e se eu precisar, tenho uma emergência, tenho onde ir buscar o dinheiro. Se uma das minhas principais fontes de rendimento me falhar, eu tenho outra onde ir buscar o dinheiro, e isso é muito importante porque ajuda que nós, no fundo, não entremos em completo desespero porque, oh meu Deus, eu vou ter que pagar as contas ao final do mês e eu não tenho forma de pagar. Ou seja, eu garanti que no momento em que eu me despedisse de um full-time, eu tinha várias fontes de rendimento para me conseguir segurar, e isso é uma das dicas que eu vos dou e que é super importante, porque realmente este mundo é muito imprevisível. E atenção, porque eu romantizo um bocado este mundo do empreendedorismo, apesar de não ser empreendedora de todo, eu não tenho nada criado, nada sólido, mas espero para lá caminhar. Apesar de eu romantizar um bocado, porque realmente vejo-me ser mais feliz neste método de trabalho, isto é muito complicado e não é para toda a gente. E uma das coisas que eu gosto de deixar ressalvada é que nós precisamos de toda a gente. Agora não vem toda a gente embora dos full-times que tem das 9 às 6 e se vai dedicar a trabalhar por conta própria, porque há pessoas que simplesmente não nasceram para isso. Há pessoas que nasceram, e ainda bem, para ter um emprego fixo, para prestar um serviço, para servir uma entidade. Desde que essa entidade os respeite, porque há muitas entidades que infelizmente não respeitam os trabalhadores e isso é o que causa muito descontentamento, mas nós precisamos de toda a gente, e isso é das primeiras coisas que eu digo, apesar de eu romantizar muito esta ideia de trabalhar por conta própria, não é assim tão fácil, não é como muitos dão a entender na internet. Há meses em que vocês não vão faturar aquilo que vocês estavam à espera e as contas continuam a estar aí para vocês pagarem. Meses em que não vos apetece simplesmente trabalhar. Tipo, vocês podem me dizer assim, porque quem trabalha por conta de outrem trabalha muito mais. Depende, gente. Imaginem, uma das coisas que acontece neste regime de trabalho é que o trabalho depende totalmente de vocês, ou seja, o vosso rendimento depende totalmente de vocês. Quanto mais vocês trabalham, mais vocês recebem. Se vocês não trabalharem, vocês não recebem. E isso não acontece ao trabalhar por conta de outrem. Portanto, vocês até podem não fazer patavina durante aquele mês. O dinheiro cai-vos certo ao final do mês. E atenção, porque eu conheço muitos casos de pessoas que trabalham por conta de outrem e não trabalham nem metade de algumas pessoas que eu também conheço a trabalhar por conta própria. Portanto, isto é tudo muito relativo. Durante muitos anos estruturei aqui uma base muito sólida, seja a nível de projetos e consultorias que eu faço para clientes através da Creme, que tenho constantemente a agenda, não é cheia, mas sempre com clientes a entrar. Portanto, tenho sempre esse rendimento a fluir, mas também na questão das redes sociais, que graças a Deus também já me dão algum rendimento, mas que não é assim tão fácil, porque o mercado está completamente saturado, há muita gente a querer trabalhar como criadoras de conteúdo, cada um com uma proposta de valor diferente, com uma proposta de conteúdos também diferenciada, e as marcas muitas vezes nem se lembram que vocês existem, portanto vão ao vizinho do lado. E é um mundo muito, muito competitivo, é um mundo que vocês também têm que saber lidar com muitas frustrações. Ainda há bocado falava disto nos stories. É preciso saber lidar com muitas frustrações neste mundo e às vezes eu penso, se eu estivesse a trabalhar por conta própria, apesar de não estar tão feliz e realizada a nível profissional, eu estaria muito mais segura. Há aqui uma série de questões que têm que ser analisadas quando alguém decide trabalhar por conta própria. E é como eu vos digo, apesar de eu romantizar um bocadinho, é bastante doloroso. No início do ano, por exemplo, eu acho que não tive um início de ano nada mau, mas os inícios de ano para mim é sempre uma chapada que eu não vos consigo explicar. E agora em fevereiro apanhei uma gripe danada durante uma semana e durante uma semana eu não mexi em nada. Eu não tratei de projetos, eu não fiz conteúdo e eu de repente olho e penso, oh meu Deus, já estagnei, as pessoas já não se lembram de mim, o meu conteúdo já não presta. Há toda uma crise existencial sobre isto que ninguém fala e que é super complicado, mas olhando para a Inês de agosto, quando deixou o seu full-time, e olhando para a Inês de agora, sabendo tudo aquilo que eu sei, eu voltaria a tomar a mesma decisão
e ainda há tanta coisa boa que está por vir a acontecer, malta, que eu não posso partilhar convosco, mas que há realmente coisas boas que vão acontecer no decorrer deste ano e eu acho que só tem tendência para melhorar, porque quando nós somos audazes e vamos atrás daquilo que nós realmente ambicionamos fazer da nossa vida, parece que o universo conspira mesmo a favor. E eu acho que uma das coisas que vocês têm que ter neste regime de trabalho é o otimismo. Por muito que às vezes as coisas não corram bem, vocês têm que olhar para o panorama geral e pensar, meu Deus, mas eu sou mesmo privilegiada por estar a fazer aquilo que eu gosto. Por muito que esse privilégio tenha advindo de trabalho árduo durante muitos anos, por isso é uma das coisas que as pessoas também se esquecem, ela foi sorte, malta. A sorte é sempre aquele típico ditado, a sorte dá muito trabalho. E as oportunidades não surgem na nossa vida assim. Nós vamos atrás das oportunidades, as oportunidades criam-se e nós não podemos condenar as pessoas por estarem a fazer aquilo que realmente gostam, porque durante muitos anos o cenário não foi esse. Eu acho que ainda não estou sequer perto daquele que é o meu auge de carreira ou daquilo que eu realmente ambiciono fazer, porque eu tenho sempre muita coisa aqui na minha cabeça que está para acontecer e que eu gostava de concretizar, mas que eu sinto que ainda não é o momento certo e estou a trabalhar para eventualmente chegar lá. Mas realmente nós temos que ir atrás das oportunidades, criar as oportunidades e trabalhar a nossa sorte para que o universo conspire cada vez mais a favor. E acreditem, quando vocês realmente são felizes a fazer aquilo que vocês gostam e a não boicotar, acho que é assim que se diz, a vida do outro, ou seja, a prejudicar o outro para que o outro não seja bem sucedido, acreditem, a vossa vida só tem motivos para florescer. E pronto, realmente houve aqui situações da minha vida em que eu não fui propriamente feliz, em que eu estive realmente bastante mal. Uma das razões que me fazem falar assim neste momento também foi as consultas de psicoterapia a que eu me comprometi a ir, portanto, eu no início lembro-me de ter feito um esforço danado a nível financeiro também para ser acompanhada semanalmente, porque eu estava num ponto de ruptura tão grande, porque eu não estava nada feliz com a minha situação profissional e eu sinto que para mim a situação profissional é tão ou mais importante que a pessoal. Eu sei que há pessoas que literalmente trabalham porque é uma forma de sobreviver e é o que é, mas no meu caso o campo profissional tem um impacto tão ou mais poderoso que o pessoal e quando isso não está alinhado com aquilo que eu pretendo para a minha vida, eu rapidamente desmotivo e vou abaixo. Portanto, olhando para o panorama todo, agora sim eu posso dizer que estou numa situação mais confortável e feliz, mas acreditem, eu ainda tenho momentos em que estou completamente perdida, que eu não sei o que é que vou fazer da minha vida. Mas malta, muito basicamente é isto, a minha mudança de carreira aconteceu essencialmente o ano passado, quando pronto, depois de eu ter realmente a minha estrutura na Creme mais sólida, portanto uma lista de espera, uma lista de clientes que realmente já estava realmente a suportar aquele negócio e também a questão da criação de conteúdo, pronto, acho que chegou de alguma forma o momento de eu sair do full-time que eu tinha até então. Pode eventualmente surgir aqui perguntas sobre, mas então como é que os teus pais lidaram? Houve suporte do lado deles? Houve suporte do lado do Xavier? E malta, muito surpreendentemente sim, os meus pais sempre foram acompanhando este meu processo e sabiam que eu não estava feliz na área do marketing. Não é que, lá está, como eu vos disse, não tivesse aptidões para, era simplesmente porque eu acho que as empresas em Portugal não estão preparadas para lidar com estas gerações mais bem formadas e acham que nós podemos ser comidos, vou dizer entre aspas, da mesma forma que gerações um bocadinho mais velhas que ficavam nestes empregos a aturar coisas completamente descabidas durante anos e anos. E nós, tendo várias experiências no mercado, tendo maior educação, investindo realmente bastante dinheiro para sermos alguém na vida e termos competências para isso, não só a nível técnico, mas a nível também cognitivo, eu acho que as empresas não se estão a saber adaptar e isso é muito triste, porque estão a perder colaboradores incríveis, simplesmente continuarem com as suas formas de gestão básicas e muito tradicionalistas e quadradas e retrógradas. Eu acho que essas empresas eventualmente vão acabar por perder excelentes colaboradores e esses colaboradores que têm a garra vão começar a criar os seus próprios postos de trabalho, porque normalmente essas pessoas com muita garra não se deixam ficar quando alguma situação
não está de acordo com os seus parâmetros. E atenção, porque algumas pessoas podem olhar para este meu ponto de vista e pensar: se calhar tu é que nunca te soubeste adaptar, se calhar tu é que eras o problema. Malta, acreditem, eu sempre fui muito passiva nestas situações, eu raramente arranjava stresses, problemas ou o que fosse. O que me mandavam fazer eu fazia, mas ao longo do tempo vocês também aprendem a estabelecer os vossos próprios limites e a dizer não a certas situações, e as empresas não gostam disso. Posso dizer é que agora estou muito feliz com o meu trajeto profissional. O Xavier também é um dos meus grandes apoios. Portanto, malta, espero que de alguma forma este meu testemunho também seja uma inspiração para vocês. Eu não sou mais do que ninguém, eu não sou o mega exemplo que Portugal tem, existem exemplos que são extremamente admiráveis, mas eu acho que de alguma forma, olhando para aquilo que eu tinha à minha disposição, para a maneira como eu fui criada, posso ter um pouco de orgulho dos projetos pessoais que eu criei e, de alguma forma, se vocês estiverem na dúvida se devem avançar com aquele tal projeto, com o caminho que vocês ambicionam para vocês, então a resposta é sim, malta. Nunca deixem as coisas por fazer, porque vocês vão sentir um arrependimento mais tarde e mais vale vocês viverem e até falharem do que nem sequer tentarem. Se falharem, há sempre um caminho de volta e se não tentarem, nunca vão saber. Tenho aqui este bebê que está a fazer muitas asneiras neste vídeo porque foi fazer um eletrocardiograma e de alguma forma está com o coração muito acelerado. Mas pronto, malta, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos num próximo. E este vocês não vão querer perder porque vai ser o vlog das minhas férias de aniversário. Portanto, é isto. Um beijinho.